Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos. Aqui quem vos fala é o Wilson, diretamente do Instituto Voigt, e nós vamos falar sobre hormonas classe introdutória. Vamos falar de hormônio, né? Tem muitas coisas que eu vou falar nessa aula que eu não tinha falado ainda, certo? Ou que eu tinha falado nominalmente em outras aulas. Inclusive, isso aqui ainda vai passar por outros ajustes. Eu já percebi que precisa de outros ajustes, porque tem coisas que eu quero colocar lá no aparato reprodutor, tem coisas que eu vou colocar em outros lugares. Mas, assim, só para vocês terem uma ideia que, tipo assim, como essa classe já foi gravada em espanhol, agora eu vou gravar ela em português e também vou deixar ela disponível para vocês assistirem lá no YouTube. Olha só, daqui para frente, quando eu falar para vocês que tem algum slide que é ultra novo, que foi uma coisa que eu fiz de ontem para hoje, certo? Inclusive, até não dormi 100% hoje, porque eu estava empolgado para dar essa aula aqui de um jeito diferente. Então, olha só, primeira coisa que a gente vai ter em conta é o quê? A gente vai ter em conta para mencionar quais são as funções do sistema endocrino, certo? Qual é a função? Primeira coisa, que assim, são essas perguntas babacas, essas perguntas bobas, que a professora vai fazer e você tem que ter minimamente uma noção do que se trata. Então, quais são as funções do sistema endocrino? A primeira coisa que a gente tem que pensar como sistema endocrino é que ele não vai atuar sozinho. O sistema endócrino ele precisa do quê? Precisa do sistema nervoso. Então, o sistema nervoso mais o sistema endocrino, a principal coisa que eles vão tentar tratar de fazer é a homeostase. E aí eu tenho que entender o que é a homeostase. A homeostase é o mantenimento do equilíbrio de todas as funções do corpo, tá? Então, a homeostase é manter o equilíbrio de todas as funções do corpo. A primeira coisa, depois que ele está tentando buscar equilíbrio, a gente tem que saber que o quê? Que ele vai buscar o sistema endócrino como função. Ele tem função de crescimento e desarrollo. Tem função da reprodução, né? Tem função da pressão sanguínea. Ele vai também marcar as concentrações dos íons de substâncias que estão no sangue, que viajam no sangue, e a conduta emocional. Essas condutas também são dadas pelo sistema endocrino também, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a fisiologia endócrina, ela implica uma secreção de hormonas que vão ter ação em algum tecido específico, em algum lugar específico. Então, a hormona tem que ser secretada de algum lugar, se ir para outro lugar e ter uma ação efetiva nesse lugar, certo? Pronto. Então, dentro dessa aula introdutória, que a gente tem que ter uma mínima noção do que é o sistema endócrino, a gente vai falar o seguinte, para mencionar quais são as glândulas endocrinas. Isso é uma pergunta que a professora vai te fazer. Isso é você fazer uma análise, certeza que a professora vai te perguntar, me cita aí quais são as glândulas endocrinas que você conhece. E você tem que saber se defender, minimamente, certo? Então, olha só, a gente tem 12 glândulas endocrinas, para ser bem preciso. Nós temos 12, é glândula pra caramba. E dá para lembrar, isso assim, eu estou citando 12, mas aqui, ó, só dessas aqui, ó, só dessa última que eu vou botar um asterisco, cada lugar do tubo digestivo tem células que, por exemplo, tem célula M, tem células Y, tem células I, tem células L, tem células K, tem células I. É célula pra caramba. E todas elas têm algum tipo de função endocrina, certo? Então, eu estou colocando 12 para ser bem, estou sendo impreciso. Porque se eu fosse contabilizar, é muito mais, tá? Então, basicamente, as principais que a gente tem aqui, o hipotálamo, a adenohipófise e a neurohipófise. Lembrando que a adenohipófise é o lóbulo anterior da hipófise e a neurohipófise é o lóbulo posterior da hipófise. A gente tem a tireoides, a paratireoides, corteza suprarrenal, a médula suprarrenal, as gônadas. A placenta também é uma glândula endocrina importante, sim. E com certeza, isso aqui é uma pergunta que a Mirna vai fazer, e eu vou deixar de tema de casa para vocês, que eu acabei não fazendo, mas a placenta secreta 4 hormonas, tá? Vou deixar de tema de casa para vocês, na próxima vez que eu ver vocês, eu vou perguntar. Pergunta inicial, eu vou dizer quais são as hormonas secretadas pela placenta. E isso vai cair para vocês, a professora vai perguntar. E quem gosta de perguntar esse tipo de pergunta já sabe quem é. Pâncreas, né? É uma glândula endócrina. O rim também é considerado como uma glândula endócrina, porque ele vai secretar eritropoetina. O rim vai liberar também 1,25 hidroxicolecalciferol.
dentro das coisas que o rim vai produzir. 1,5 hidroxicolecalciferol. Isso. E aí eu tenho células endócrinas do trato gastrointestinal, certo? Olha só, uma coisa que é muito importante. Isso aqui talvez eu esteja falando um pouquinho a mais do que vocês precisam saber para primeiro ano, mas para o segundo ano é fundamental. Mas se você souber isso aqui, que não é uma coisa difícil, é uma coisa babaca, mas isso vai te ajudar a entender o princípio do que é, qual é o substrato primordial para você fazer um tipo de hormona e qual é a classificação delas. Isso não está demais vocês saberem. E é bom, porque vocês vão dizer assim, a professora vai dizer, isso aqui guarda relação com o quê? E você sabe, porque você sabe qual é a classificação química dessa estrutura. Então, olha só, a partir da biossíntese das hormonas, elas vão se classificar pela sua estrutura bioquimicamente falando de quê? Ela tem hormonas proteicas, que eu posso falar que são hormonas pépticas, eu tenho hormonas esteroideias, eu tenho hormonas amínicas. Qual é a diferença de cada uma delas? As hormonas têm origem proteico, elas são sintetizadas a partir de aminoácido, certo? As esteroideias, como eu já tinha falado para vocês, esteroideias, colesterol, eu tinha falado antes para vocês, né? Eu tinha falado de esteroideia, colesterol, e que vocês fizerem sim, uma associação de quê? Cortisol, colesterol. Cortisol, colesterol. Então, eu já sei que o cortisol é uma hormona esteroideia, certo? E isso é importante, porque eu sei que ele vai ser sintetizado através de quem? Do colesterol. As hormonas que são do tipo amínicas, essas hormonas amínicas, elas são sintetizadas a partir de um aminoácido, que é a tirosina. Tirosina com S, tá? Tirosina com S é aminoácido. Tirosina com X é T4, tá? Tirosina com S é aminoácido. Tirosina com X, T4, tá? Que é a hormona que vai ser sintetizada pela tireoides. E isso aqui é bem importante a gente ter essa diferença básica de X e de S, tá? Inclusive, depois a gente vai dar uma revisãozinha basiquinha aí, porque com certeza de vez em quando eu botei S e era X, mas isso a gente vai corrigindo agora aos pouquinhos, tá? Olha só, conhecimento prévio anatômico que eu preciso saber para poder entender a regulação hormonal. Eu tenho que saber que o rei, quem controla as funções hormonais, é o hipotálamo, certo? O rei, quem está no trono, quem está em cima, quem está vendo de cima para baixo, é o hipotálamo, certo? E aí ele vai guardar estreita relação com quem? Com a adenohipófise e com a neurohipófise. A gente já está com código de cores, né? Então a adenohipófise eu sei que é o lóbulo anterior, neurohipófise, lóbulo posterior, tá? Isso tudo é hipófise, tá bom? Olha só, aqui eu fiz uma primeira organização diferente, né? Que eu passei essa noite pensando em como fazer essa organização diferente, para mencionar quais são as principais ações das hormonas secretadas pela adenohipófise, certo? Então, aqui, de uma paulada só, a gente já tem todas as ações possíveis que essa hormona. Então, se a professora te perguntar, me fala da TSH, me fala da FSH, me fala da LH, me fala da GH, me fala da ACTH, me fala da prolactina, eu sei quais são as funções. Ela não vai me surpreender, certo? Eu espero fazer isso com todas as hormonas, mas eu acabei não tendo tempo hábil para poder fazer tudo o que eu queria, tá? Por isso que eu estava falando para vocês. Mas as coisas que eu fui descobrindo assim, eu já estou gostando para vocês terem uma ideia do que espero. Então, olha só. A hormona TSH é responsável por quê? Sempre a palavrinha que nós vamos ver aqui, assim, a palavra-chave, que a gente sempre tem que ter uma palavra-chave, né? É estimula. Estimula alguma coisa. Então, aqui, por exemplo, a TSH, ela estimula a síntese e secreção das hormonas tiroideias. Eu já sei que essa TSH, que é a hormona estimulante tiroideia, o que ela vai fazer? Ela vai estimular a síntese e a secreção das hormonas tiroideias. Tranquilo. E eu já sei que ela está sendo secretada por quem? Pela adenohipófise. Outra hormona que é secretada pela adenohipófise é a FSH. A FSH é o quê? A folículo estimulante. Hormona folículo estimulante. Então, eu já sei que ela vai estimular o quê? A espermatogênese. Eu sei que ela vai estimular a espermatogênese. Porque a gente já tinha feito aquela brincadeira que faz sêmen no homem, né? Então, se faz sêmen no homem, eu já sei que vai participar da espermatogênese, daquela linha da série espermática. A FSH na mulher, que é esse espaço aqui para mostrar que uma coisa é homem, uma coisa é mulher, né?
vocês entrando dentro da minha cabeça no nível de organização. Vocês passam aí, um é homem, outro é mulher. A gente tem estimula o desenvolvimento folicular, e é por isso que se chama hormona folículo estimulante, porque eu estou aumentando o tamanho do folículo, eu estou estimulando o folículo a madurar. Então, por isso que ela se chama hormona folículo estimulante. E, além disso, outra funçãozinha aí que vocês têm que tirar na cabeça que a folículo estimulante faz, ela faz síntese de estrógenos no ovário, tá? Então, a FSH, além de estimular o desenvolvimento folicular, ela vai fazer a síntese de estrógenos no ovário. Isso aqui é bem importante. A LH, o que a LH é responsável, né? A hormona luteinizante. Então, mais uma vez, em cima o homem, embaixo a mulher. Em cima eu tenho quem? Eu tenho a síntese de testosterona e as células de Leydig, certo? Então, a luteinizante, a hormona luteinizante no homem vai estimular o quê? A síntese de testosterona nas células de Leydig. Eu tenho que saber onde é que estão as células de Leydig, que estão no interstício testicular. Isso, com certeza, é uma pergunta que a professora vai fazer. Você tem que saber o que ela faz no homem, né? Ela estimula a síntese de testosterona nas células de Leydig. Na mulher, olha só o tanto de coisa que a LH vai fazer na mulher. Ela estimula a ovulação. Primeira coisa que você tem que saber, LH estimula a ovulação. Essa aqui é uma hormona que ela vai ser secretada de 24 a 48 horas antes da mulher ovular. Outro detalhezinho aí que não está escrito, mas que vocês têm que guardar no coração. De 24 a 48 horas antes da ovulação, eu vou ter um pico de LH, certo? Outra coisa, vou ter a formação do corpo lúteo. Então, a LH estimula a formação do corpo lúteo, que eu já sei que uma vez que o folículo de Graf rompeu, liberou o ovocito, eu vou formar corpo lúteo. E a luteinizante vai ajudar na formação do corpo lúteo, né? Justamente porque ele vai ovular e vai aparecer quem? Corpo lúteo. Então, a síntese de estrogênios e progesterona nos ovários. Então, olha só, a LH, ela ajuda a sintetizar duas hormonas. Então, a LH vai para os ovários e vai estimular a produção de quê? De estrogênios e progesterona. Lembrando que a FSH só estimula estrogênio. A LH estimula estrogênio e progesterona. A GH, que é a hormona do crescimento, ela vai estimular o quê? Olha só. Por isso que essa hormona aqui é bem procurada pelos fisiculturistas, amadores, vamos dizer assim. O que acontece? Ela estimula a síntese de proteínas, né? Estimula o crescimento geral. Então, você pode ver, quem já fez uso dessas substâncias sintéticas, tem o queixão mais grandão, assim, ó, a pessoa meio queixuda. E essa partezinha aqui, ó, esse arco supraciliar também, ó, fica meio... Fica com, eu vou falar um aspecto grosseiro, mas não estou sendo indelicado com ninguém, mas eu fico com um aspecto mais grosseirão mesmo. A ACTH, que é a hormona adenocorticotrópica, certo? Então, a ACTH, que é a hormona adenocorticotrópica, ela vai estimular a síntese e secreção de aldosterona. A sigla aqui, que vocês já podem imaginar, ó, se eu estou dizendo secreção de aldosterona, eu ainda estou seguindo uma ordem lógica. Por quê? Se eu estou falando ZG, você sabe que é zona glomerular. Se eu estou falando que o cortisol é ZF, eu sei que é zona fascicular. E se eu sei que ele está produzindo andrógenos, eu sei que é ZR, zona reticular. Tá? Isso aqui é para sacanear aluno de rua, que ele vai pegar e dizer, ixi, que droga, que eu odeio sigla. Mas vocês sabem do que eu estou falando, certo? A prolactina, qual é a função? Outra hormona que é sintetizada na adenopófise. Eu tenho a estimulação da produção de leite, produção e secreção de leite, certo? Produção e secreção de leite, eu tenho a prolactina. Que eu poderia ter colocado aqui PRL, mas eu deixei prolactina, tá? Inclusive, eu até vou botar PRL aqui, só de zoeira. Vou botar PRL, tá? Bom, aqui um detalhezinho importante que eu coloquei aqui, ó, só para lembrar, mas isso aqui eu vou falar agora, porque eu vou falar das características específicas de todas essas hormonas pontualmente, porque vocês estão falando bem devagarinho, estou falando bem tranquilo. Então, o que acontece? Todas essas hormonas que a gente acabou de falar, todas elas, sem exceção, elas são pépticas. Significa que elas são oriundas de quem? De proteínas. E elas precisam ser sintetizadas. Então, para ser sintetizadas, tem que ter aminoácidos. Todas elas. Olha que beleza. Todas elas. Todas as hormonas sintetizadas na adenopófise, eu sei que são pépticas. Sei que são proteicas. A classificação delas seria em proteicas. Agora, vamos analisar uma por uma,
para ver as características gerais de cada uma dessas hormonas. E a gente fez tudo isso ontem. Ah, que ótimo. De momento, a gente não vai ter um. Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é as características gerais da GH. E aí eu pergunto, o que significa a sigla... Ó, aqui eu tenho que mudar depois. O que significa a sigla GH, né? É a hormona do crescimento, tá? Então, aqui eu depois vou modificar, é a sigla GAT. GAT significa hormona do crescimento. Qual é a origem dela? Na adenopófise, lóbulo anterior. Então, eu já sei que a origem da GH, que é a hormona do crescimento, está na adenopófise, lóbulo anterior. Quais são as células que são responsáveis por secretar, uma vez que são estimuladas, as células somatotropas? Eu já sei que elas são tenidas fortemente com hematoxilina. Perdão, eusina, ele está de rosa, eu falando de hematoxilina. Então, eu sei que as células somatotropas, elas são fortemente tenidas com eusina, que está de rosa, e elas vão acabar liberando o GH, que é a hormona do crescimento. A classificação química que você já sabe, que é péptica, por quê? Porque ela é um agregado proteico. Ela não é proteína, mas é um agregado, é um péptido. Tá? É um agregado proteico. Qual é a ação da GH? Então, mais uma vez, a ação, agora falando bem tranquilo, né? Olhando ela, vendo todas as características da GH, eu sei que ela vai estimular a síntese de proteínas e crescimento em geral, certo? Isso são as características gerais da GH. PRL. Então, o que é a PRL? PRL é a prolactina. A prolactina também, a origem a glândula de origem vai ser a adenopófise, lóbulo anterior. Então, a gente já sabe que as células que elas vai secretar prolactina vai ser as lactotropas, que elas também vão ser tenidas fortemente de eosina. E aqui a classificação química dela é um péptido, tá? E a ação principal é estimular a produção e secreção de leite na glândula mamária. Uma coisa, a estimulação da secreção de leite não seria suficiente? Não, a ejecção. Isso é diferente. Ejecção. Ejecção. É porque assim, ó, secreção, para vocês poderem entender uma coisa, por exemplo, a ejecção e secreção. Olha só, quando eu digo que o piloto de avião está sendo ejetado, o piloto de avião, o avião vai cair, ele liga lá o botão, ele vai ser ejetado. Esse ejetado dele, ele vai sair tranquilamente, assim, ó, ou ele vai ser expulso, jogado, pronto. Então, isso é ejecção. Se o piloto de avião ele saísse, olha só, eu estou dando um exemplo bizarro, mas vai servir. Agora, imagina o seguinte, se o botão dele está emperrado, e agora tem que sair devagarinho. Ele tem que pegar o paraquedas dele e sair. Então, isso ele seria o quê? Vertido, boicado, secretado, entendeu? Então, a diferença é a violência da qual vai acabar saindo. Do mesmo jeito vai sair. Do mesmo jeito. É por isso que a ocitocina ela estimula o músculo da... Contrair o útero, sim. Não, estou falando da glândula. Que vai estimular ele Ele já... Ejecção. Isso que vai injetar, porque a ocitocina vai estimular a contração. Aí por isso que ele vai sair... Isso, por isso que a gente fala ejecção. E quando a gente fala secreção e produção, a gente está falando de quem? PRL. Se a gente estiver falando ejecção, que é uma coisa abrupta, que é uma coisa violenta, oxitocina. Falando assim da amamentação, por exemplo. É tipo quando tem a saída do leite, do que usar absorvente da mama, e quando o neném vai mamar. Isso. Esse é um bom exemplo. Como que é? Fala de novo. Esse é um bom exemplo. Não, ela falou o seguinte, que, por exemplo, assim, tem aquelas mães que estão com o seio cheio, né, vamos dizer assim, e quando tem o chorro de leite, sai aquele jatada de leite, assim, sem fazer nada. Isso é uma injeção. Agora, quando a criança vai, agarra no peito e mama, e aí tá saindo o quê? Secreção. Porque não vai sair desse jeito, tá bom pra mim. Não vai sair. Nem sempre, né? Mas, enfim, mas aqui dá para entender bem. Então, ó, isso aqui eu já fiz o seguinte, essa aula eu já deixei ela tão completa que ela serve para o primeiro ano e serve para o segundo ano. Porque eu estou falando tudo pontualmente, estou deixando bem claro o que é, qual é a classificação química, a função
E aí fica muito mais fácil de poder entender. Então, terminamos com a PRL. Vamos para a ACTH. O que é a ACTH? O que significa a sigla ACTH? É a hormona adenocorticotrópica. Adenocorticotrópica. Ela, glândula de origem da adenocorticotrópica, da hormona adenocorticotrópica, adenopófisis, lóbulo anterior. Quais são as células que vão secretar ela? As células corticotrópicas, que elas são tenidas fortemente com hematoxilina. A classificação, a gente sabe que é um péptido, né? É um grupo, é uma estrutura que ela vai precisar de aminoácidos, e a gente sabe que a principal função, agora guarda aí, ó, a principal função que eu tenho da ACTH é o quê? Estimular a síntese e secreção das hormonas da suprarrenocorticales. Todas as hormonas que são da glândula suprarrenal e que estão localizadas na corteza, elas precisam da estimulação da ACTH. ACTH. E essa ACTH, ela vai estimular quem? Olha só, aldosterona, ZG. Cortisol, ZF. Andrógenos, ZR. Porque vocês já sabem que o quê? Eu estou falando das zonas onde cada um está sendo secretado, sintetizado, certo? Com aquelas enzimas estrambólicas lá que cada um está precisando. Então, já sei que a ACTH, ela estimula a síntese e secreção das hormonas suprarrenocorticais. Então, eu tenho aldosterona, que ela é secretada onde? Na zona glomerular, o cortisol, que é secretado na zona fascicular, e os andrógenos, que são sintetizados na zona reticular, tá? Assim, só para vocês terem uma ideia, eu acabei, assim, porque se alguém acaba fazendo a pergunta para vocês, para saber de onde é que vocês estão tirando a bibliografia, isso aqui eu tirei do Constanzo, 6ª edição, na parte de fisiologia endócrina, e também peguei do Ross, tá? Então eu juntei os dois, por isso que eu falei que essa aula de hoje é histofisiologia, porque eu preciso dos dois, as coisas não estão separadas, eu tenho que ver as coisas da forma mais completa possível, tá? Então, aqui, a bibliografia do dia de hoje é o quê? Constanzo, 6ª edição, que é um livro de fisiologia, e a gente está vendo do Ross também, tá? Pronto. Características gerais da TSH. Então, o que significa a sigla TSH? Significa hormona estimulante da tireoides, tá? Glândula de origem, onde é que ela está sendo secretada? Onde é que da adenopófisis, lóbulo anterior. Qual é a célula responsável por fazer isso? As células tireotrópicas, que são tenidas fortemente com hematoxilina. Eu sei que a classificação é o quê? É um péptido, né? Então, pronto, já não preciso falar mais nada, você já sabe que é um péptido. A ação principal vai estimular a síntese e secreção das hormonas tireoideias. Mais fácil que isso? Impossível. O que acontece? A professora pode perguntar quais são as hormonas que ele vai influenciar então, né? T3, T4, calcetonina. Não estou falando nada que vocês já não saibam. T3, T4, calcetonina, tá? Essas são as hormonas tireoideias. São as hormonas do tireoide, mas a TSH não estimula a calcetonina, né? Na verdade, olha só, o que acontece? Bom, excelente pergunta. Excelente pergunta. Olha só, quando a gente está falando aqui que secreta as hormonas tireoideias, a gente está falando que quando eu falei hormonas tireoideias e falei T3 e T4 e calcetonina, essas são as hormonas tireoideias. Mas a hormona que vai ser estimulada, por exemplo, quem estimula a calcetonina vai ser o quê? A concentração de cálcio no sangue, tá? Que aí não guarda relação com a TSH, só para... Porque eu fui falando rápido assim, e daqui a pouco aí alguém dizer, não, isso, então ela aí também estimula a calcetonina? Não. Não, a calcetonina tem uma regulação totalmente diferente do que é dado pela concentração de cálcio sérico, né? E a gente sabe que a calcetonina ela é o que? É hipocalcemiante, ou seja, o estímulo dela para ela ser vertido tem que ter hipercalcemia, que a gente já sabe que o valor de cálcio no sangue é o quê? De 8,5 miligramas por decilitro a 10,5 miligramas por decilitro. Isso aí é uma coisa que eu sei que você já sabe, mas enfim, estou falando só, então tem que estar... Para ter hipocalcemia, tem que estar por debaixo de 8,5 miligramas por decilitro, certo? Pronto. FSH, olha só, bem interessante aqui. A FSH, o que significa essa sigla? Hormona estimulante do folículo, tá? Hormona estimulante do folículo. Qual é a glândula de origem dela? A adenopófisis, que sai do lóbulo anterior. E a classificação química dela, que ela é um péptido, tá? A ação principal, qual é a ação principal? No homem, de azulzinho, né?
Eu só não botei a mulher de rosa, porque não acredito nessa besteira de ovulação. Então, enfim, não vou entrar. Eu botei a mulher de vermelho. Então, estimula a maduração do esperma nas células de Sertoli e estimula na mulher o desenvolvimento folicular e a síntese de estrógenos nos ovários, tá? Sim, sim. Esses dois últimos eu não coloquei, mas a tinção é a eosina também. E aqui são as células gonadotrópicas. Eosina não, hematoxilina, perdão. Eu não coloquei porque é a mesma. Tipo, são as células que são estimuladas aí, são as células gonadotrópicas que são tenidas fortemente com hematoxilina. Certo? Pronto. LH. O que significa LH? É a hormona luteinizante, a glândula de origem, a adenopófise, lóbulo anterior. A gente já sabe que as células que vão ser estimuladas também vão ser as gonadotrópicas, que elas são tenidas fortemente com hematoxilina. A classificação química ela também é um péptido. E a ação principal no homem estimula a síntese de testosterona nas células de leite. Mais uma vez, as células de leite se encontram onde? Interstício testicular. E, por outro lado, na mulher, eu já tinha falado o seguinte, qual é o fenômeno que acontece aqui na LH? Que eu tenho o quê? Eu tenho um pico de LH de 24 a 48 horas antes da ovulação. Então, estimula a ovulação. Se eu sei que está estimulando a ovulação, quem é que está sendo vertido? Quem é que está sendo rompido lá? O folículo de Graafi. O ovocito. Quem é que ficou para trás? Então, ajuda a formação do corpo lúteo. Então, ao mesmo tempo que eu já lembro, olha só, coisa elementar. Se eu sei que ela vai ajudar na liberação, ou seja, ela participa diretamente da ovulação, o que ficou para trás? Qual é o remanente que ficou para trás? Corpo lúteo. Então, ela vai formar o corpo lúteo. E eu já sei que ela vai participar na síntese de estrógeno e de progesterona nos ovários, certo? A diferença do que? Da FSH, que só estimula o que? Os estrogênios. Tá? Bom, e aqui tem uma partezinha aqui que mais adiante vocês vão ver que eu coloquei outras coisas também. Para mencionar, então, quais são as células que estão presentes na adenopófise, aqui a gente vai falar mais uma vez, para poder consolidar. Uma vez que a gente já falou aquilo ali, a gente vai consolidar de novo. Então, eu já sei que, olha só, da população total das células que constituem o lóbulo anterior da adenopófise, eu tenho que 50% são células somatotropas. Essas células somatotropas são fortemente tenidas de quê? De eosina. Logo, eu estou vendo ela toda rosinha. E ela vai secretar o quê? GH, que é a hormona do crescimento. Depois, a gente tem o quê? Formando de 10 a 30% da população geral das células que constituem no lóbulo anterior, eu tenho as células lactotropas. As células lactotropas, uma vez que elas são estimuladas, vão produzir PRL, que PRL é prolactina. Eu já sei agora que as células corticotrópicas, que formam 10% da população total das células que se encontram no lóbulo anterior da adenopófise, eu sei que acontece. Elas são tenidas fortemente com hematoxilina. E aí eu sei que elas vão liberar o quê? ACTH, que é a hormona adenocorticotrópica. Depois, o que a gente tem? A gente tem as células tirotropas. Essas células tirotropas representam 5% do total das células que eu vou encontrar na adenopófise, e elas são tenidas fortemente com hematoxilina e vão secretar TSH. A TSH, ela é o quê? Hormônio estimulante da tireoide. E depois eu tenho as células gonadotrópicas, que elas são tenidas fortemente com hematoxilina, representam 20% do total da população das células que existem na adenopófise, e elas vão secretar FSH e LH. Você vê que essas duas hormonas eles receberam o nome por causa da influência que tem na mulher, né? Porque FSH, a gente lê qual é a sigla, folículo estimulante. Então, mas no homem faz semi no homem, tá? Pronto. A neurohipófise. Então, a neurohipófise é responsável por liberar o quê? Duas hormonas, a ADH e a oxitocina, certo? Aqui, muito importante, tá? ADH e oxitocina. Olha só. Ponto e a parte, tá? O que acontece? Aqui a gente vai falar o seguinte, da origem biológica da glândula hipófise e as suas porções. Isso não tem também, tá? Então, o que acontece? Eu já sei que, olha só, a adenopófise, que é do lóbulo anterior, embriologicamente, ela vai estar vindo da onde? Da invaginação do ectodermo, que a gente vai chamar de bolsa de Raschke, tá? E isso a professora vai pedir. Então, a adenopófise, ela é o lóbulo anterior e ela
vai se originar de onde? De uma evaginação do ectodermo, que a gente vai chamar de bolsa de Rathke. Olha só, agora, essa parte aqui a gente está vendo histologia e anatomia junto. Por quê? Porque agora eu sei que o lóbulo anterior da hipófise, que é a adenihipófise, ela vai ter 3 porções, tá? Isso é anatomia. Mas, adivinha quem é que cita isso? O Ross. Então, eu tenho que saber que eu tenho na adenihipófise, eu tenho aqui, eu tenho pars tuberalis, pars intermédia e pars distalis. Essas são as 3 porções que eu tenho da adenihipófise, tá? Eu tenho pars tuberalis, pars intermédia, pars distalis. Essas são as 3 porções que eu tenho da adenihipófise. E, mais uma vez, se te perguntarem de onde é que vem a adenihipófise, tu sabe que vem da bolsa de Rathke, que é o quê? Que é uma evaginação da onde? Do ectodermo. Perfeito. Olha só, a neurohipófise, lóbulo anterior, o que eu tenho? Ele está vindo de um divertículo neuroectodermo. E aqui ele vai vir do infundíbulo, tá? Ele vem do infundíbulo. A estrutura que vai dar origem à neurohipófise é uma estrutura que a gente vai chamar de infundíbulo. E aí, ó, as 2 porções que eu tenho o próprio infundíbulo e eu tenho a pars nerviosa. Então, eu tenho infundíbulo e pars nerviosa, certo? Lembrando, tem uma coisa bem importante, eu dei uma olhadinha, uma tabu, de vez em quando dá uma ajudadinha. Olha só, eu tenho que saber uma coisa que a professora vai perguntar para vocês, sim ou sim, que é o quê? Da onde está vindo essa estrutura? Tá? De que bolsa embrionária está vindo essa estrutura? Então, eu já sei que eu tenho, olha só, tenho prosencéfalo, mesencéfalo, homencéfalo. Lembre que eu estou falando do tálamo e da hipófise. O tálamo e a hipófise, se tem tálamo no nome, você já sabe que é uma estrutura diencefálica. Só que da onde é que vem o diencéfalo? O diencéfalo está vindo da onde? Do prosencéfalo. E o prosencéfalo dá origem a quem? Telencéfalo e diencéfalo. Então, eu já sei que tudo que eu estou falando aqui são estruturas diencefálicas. O hipotálamo é diencefálico, a hipófise é diencefálica, então tudo aqui é diencefálico. Não tem nada que não seja diencefálico, certo? Bom, isso aqui é importante. Olha só, 2 coisinhas, tá? Para descrever os mecanismos de secreção das glândulas exocrinas. Então, eu vou falar primeiro das glândulas exocrinas, depois vou falar das glândulas endocrinas. Olha só, eu tenho merócrina, apócrina e holócrina, certo? Bem importante. Isso aqui é básico. Se eu não sei isso aqui, eu estou perdido. Então, esse aqui é para dizer que as glândulas exócrinas são más, tá? A pneumotécnica é que as glândulas exócrinas são más. E para aluno de rua, então, pior ainda. Aí que elas vão ser terríveis, vão ser más. Tá? Então, eu já sei o seguinte, se perguntarem dos mecanismos de secreção das glândulas exócrinas, eu já sei que começa com má. Ó, a nossa pneumotécnica começa com um M, né? Então, pronto, eu já sei que a glândula merócrina é o quê? É aquela que elimina secreção sem perda do citoplasma, tá? É aquela que está vertendo secreção sem perder o seu citoplasma. Então, comecei com merócrina. E eu já sei que exemplo eu vou dar a glândula sudorípara. Então, eu mantive meu citoplasma, eliminei secreção. O que eu tenho? Uma glândula merócrina. E ela é exócrina. Tá? Então, a glândula exócrina, mecanismo de secreção merócrina. Pronto. Agora vamos falar da glândula que é apócrina, certo? Então, a apócrina, o que acontece? Ela perde parte do citoplasma com secreção junto. Então, ela está perdendo secreção e está perdendo uma parte do citoplasma. Você vê que a gente está indo para deterioro. Eu comecei sem perder nada, agora eu perco alguma coisa, e depois vocês vão ver que a outra é bagaceira total. Essa parte do citoplasma, ela se reconstrui depois ou não? Nem sempre. Nem sempre. Então, aqui a gente tem as glândulas mamárias, como exemplo. E agora, o mecanismo de secreção exócrino, que são as holócrinas. As holócrinas são aquelas células que elas vão se destruir totalmente. Então, vocês viram que a gente começou aqui, elimina secreção sem perder o citoplasma, depois ela perdia parte do citoplasma com secreção, e aqui ela se destrói totalmente, holócrina. Então, eu tenho de eu sei que é o quê? Merócrina, apócrina e holócrina, que eu estou indo para o deterioro total. Comecei de um jeito, termino totalmente, tá? Então, eu secreto substâncias sem perder citoplasma, depois eu secreto substâncias e perco um pouco do citoplasma, e aqui eu destruo a célula totalmente, tá? Exemplo, glândula sebácea. Agora, olha só. Isso aqui eu fiz especialmente para o Marcelo, que o Marcelo fez a pergunta ontem, eu digo, essa pergunta é importante.
Na hora que eu estava fazendo os slides, o Marcelo mandou essa pergunta lá no grupo. Aí ele disse assim, não, vou adicionar. Então, olha só, aquilo ali que o Marcelo tinha perguntado para mim, o que era autocrino, justacrino e paracrino. Olha só, isso são sistemas de comunicação celular. O que significa isso, em outras palavras? Como é que eu sou a célula A. Não, vou botar, eu sou a célula W, né? Melhor. Sou a célula W. Como é que eu faço para me comunicar com a célula K? Eu tenho que enviar um sinal químico para ela. Qual é o sinal químico que vocês acham que eu vou mandar para ela? Eu vou secretar uma hormona. Então, isso é os sistemas de comunicação celulares que a gente tem. Então, olha só. Sistema autocrino, para vocês terem uma ideia. Tudo vai ser hormona, tá? Tem umas aqui que até omiti a palavra hormona, mas todas elas estão secretando hormona. Então, a autocrina é o quê? É uma secreção química que afeta mesmo uma célula ou substância que uma... Ou seja, vou dar um exemplo aqui bem fácil, mais simples do que está aí, porque ainda vou fazer redução, que tem muito texto. O que acontece? Eu sou uma célula autócrina. Então, eu produzo uma substância e essa substância atua sobre mim. Muito difícil de entender? Então, secretei e atua dentro de mim. Posso dar um exemplo. O Wilson me dá um exemplo simples. GNRH. A hormona que está sendo liberada pelo hipotálamo, que é liberada para estimular as células gonadotrópicas, ela também, dependendo da consideração que ela tiver, ela volta para ela, para dizer assim, ó, chega, para. O feedback. O feedback. Só que esse aqui, aí eu vou falar um negócio que é de fisiologia. Calma. Falar um negócio de fisiologia que vocês não precisam saber. Uma pessoa que está no segundo ano tem que abrir os ouvidos nessa hora. Eu tenho uma regulação de asa curta, uma regulação de asa curta, de ultra curta, eu tenho uma regulação de asa larga. O que significa isso para vocês poderem entender? Quando eu estou me regulando a mim mesmo, o que é isso? Isso é asa ultra curta. Quando eu estou mandando uma secreção para uma outra glândula, e essa outra glândula produz alguma coisa que vai me regular, asa curta. E quando eu estou mandando uma secreção, que ela está indo para uma glândula, que está secretando outra coisa, e que vai voltar para mim, asa longa. Não é tão difícil assim, mas o que acontece? O livro fala de um jeito tão rebuscado que eu fiquei com medo de mencionar isso aqui, mas tá de boa. Mas é assim mesmo. Mas o livro fala de um jeito assim, nossa, parece que está falando um absurdo. Célula paracrina. Marcelo, o que acontece? Olha só, para ao lado de, né? A gente já sabe que se a gente segregar a palavra, a gente sabe que para é ao lado de, para external. E o que é paracrina? Paracrina é o quê? Ela está se referindo a uma hormona que é produzida numa célula e que vai atuar numa célula vizinha. Então, ó, célula W, célula M. E tu virou uma célula M agora. Então, o que acontece? Eu estou atuando, estou secretando e estou atuando em cima da célula M, porque ela é uma célula que está vizinha. Só isso. Célula paracrina. Certo? Ação paracrina. A ação endocrina. Olha só que idiota. O que é a ação endocrina? Lembra do exemplo que eu dei da célula W com a célula K? Bom, ela está bem longe de mim, mas eu consigo influenciar ela. Bom, isso é a comunicação intercelular endocrina, que Essa é o quê? Essa é... Né, porque a gente usa asa larga e asa curta para retroalimentação negativa. No caso, eu estou te influenciando. Então, tá. Então, vai ter... Entendeu? Pronto. E a justacrina, que acontece? Eu também tenho células que elas não estão só próximas entre si, mas elas estão grudadas uma na outra. Está grudada uma na outra. A comunicação que eu tenho de uma célula com outra célula é o quê? Como é que se dá? Por uniões. Você já sabe que eu já falei lá naquela parte de tecidos, tecidos. Para quem está fraco em tecidos, tem que dar uma olhadinha lá nas uniões. Que eu tenho o quê? Eu tenho uniões. Eu tenho uniões, vamos lá. Desmossomas, hemidesmossomas, uniões GAP e aquela união que eu falo que é aquela união que ela não gera nada, não gera nada. O que acontece? Que é aquela união que eu tenho com duas células que é só para manter fixado uma na outra e não passa porcaria nenhuma, tá? Então, tem vários tipos de união. Então, nesse caso aqui, são as uniões GAP. São aquelas que devem passar algum tipo de íon para outra célula, que vai acabar avisando ela de alguma informação. Então, para vocês terem uma ideia do que é autócrina, paracrina, endocrina e justacrina.
Tem outro tipo de comunicação celular que eu não coloquei aqui, porque isso talvez seja muito profundo, mas eu vou só citar, que é o quê? Eu tenho a comunicação da nervosa, que é o quê? Tem um sistema nervoso, que às vezes ele precisa se conectar com uma fibra muscular, e aqui a gente falaria de placa motora. Não é nosso objetivo agora de falar placa motora, tá? Mas eu sei que eu tenho união do tecido nervoso com o tecido muscular, e esse é um tipo de comunicação também, tá? Mas eu só estou citando ele. Se a professora perguntar, e tem outro? Simples. Tem comunicação nervosa entre as células, certo? Tá, então todos esses 4 tipos vão ser células que vão se comunicar de alguma forma. É o sistema de comunicação de células. Através de hormônios. Sim. Mas essas células que vão receber informação não vão necessariamente secretar hormônios. Não necessariamente, nem sempre. Aí, localização da glândula hipófise. Já sabemos que ela está localizada na cicha turca, né? Aqui o sistema portal hipofisário, que é uma questão que é muito importante para eu falar para vocês, que é o quê? Eu tenho que saber que eu tenho núcleo supraóptico e núcleo paraventricular. Eles são o quê? Eles estão conectados com quem? Com a neurohipófise. Se eu sei que é neurohipófise, vai ser axônios. A comunicação que esses núcleos têm com a neurohipófise é axônios, que eu estou falando da neurohipófise, tá? A adenohipófise, ela vai ser estimulada por quem? Pelo núcleo arcuato, principalmente, e núcleo pré-óptico. Então, o que acontece? O núcleo arcuato e o núcleo pré-óptico, eles vão verter as suas secreções na corrente sanguínea, no sistema portal, e aí daqui vai passar para onde? Para a adenohipófise. E a adenohipófise vai ser estimulada e vai secretar as suas hormonas, tá? Mas você vê que isso aqui isso aqui é bem simples. Eu só tenho que saber que um ali está se comunicando por axônios e outro está se comunicando através dos vasos sanguíneos. Está vertendo essas secreções dos vasos sanguíneos para poder fazer o efeito dela, certo? Pronto. Essa partezinha aqui dos núcleos do hipotálamo e as suas respectivas funções. Até mudei a corzinha aqui, ó, em homenagem a vocês ficaram... Eu vi que uns ali, olha, tá de laranja, tá não sei o que, tudo mais. Eu disse, tá bom, vou fazer essa caridade. Todo mundo tá aqui. Eu sei que vocês já sabem essa porcaria toda. Então vamos lá. Mas eu tenho que deixar gravado, para que vocês, quando quiserem dar uma pescadinha, eu sei que vocês já sabem. Ó, o centro da saciedade, então, vai estar dado por quem? Pelo núcleo ventromedial, o núcleo da fome, núcleo lateral. Quem sintetiza a oxitocina, núcleo paraventricular. Quem libera a ADH ou vasopressina, núcleo supraóptico. Quem controla o ciclo circadiano, núcleo supraquiasmático. Quem controla ali o parasimpático, o calor, o hipotálamo anterior. Quem controla o centro da sede, núcleo ventrolateral. Quem controla o simpático e o frio, hipotálamo posterior. Quem controla a atividade endocrina, núcleo arcuato. E quem controla a memória e conduta emocional, núcleo mamilar. Certo? Mamilar. É o meu. Então, mencionar quais são os fatores liberadores do hipotálamo. Então, olha só, eu tenho que lembrar basicamente o quê? Eu já falei para vocês, o hipotálamo é o rei. Então, ele que controla, ele que libera. Se ele não quiser liberar, não rola. Tá? Não tem, não vai ter. Então, olha só. Então, sempre aqui, ó, tudo que está desse ladinho aqui, hipotálamo. Tá? A gente já sabe que é hipotálamo. Então, os fatores liberadores, quais são os fatores liberadores que eu tenho? Hormona liberadora do hormônio de crescimento, que é um péptido, que tem 44 aminoácidos, que ele tem uma estimulação positiva nas células somatotropas, que são tenidas fortemente com eosina, que representam uns 50% da população geral, e que vão liberar GH, que significa hormona do crescimento. Perfeito. Aí, agora, o que a gente tem? A gente tem a somatostatina, que a gente tem que lembrar que ela inibe todo mundo. Ela é que atrapalha o rolê. Ela empata o rolê. Então, a somatostatina... tá vendo, Samir? Somatostatina. Então, a somatostatina, ela é aquela que inibe todo mundo. Então, não importa. Ela sempre vai inibir. Então, aqui a gente tem a PIH, que é a hormona inibidora de prolactina, dopamina, né? Aqui a gente percebe já que as células lactotropas, elas só são inibidas. Então, para elas liberarem alguma coisa, tem que parar de ser inibida. E elas vão liberar PRL, que é a prolactina. Agora a gente vai falar da CRH, que é a hormona liberadora de corticotropina, que ela é um péptido, porque ela tem 41 aminoácidos, e ela vai estimular as células corticotropas
que representam 10% da população geral da adenopopsis e que são tenidas fortemente com hematoxilina. E aí elas vão o quê? Vão liberar o quê? ACTH, que é a hormona adenocorticotrópica. Perfeito. E agora eu vou falar da TRH. TRH é a hormona liberadora de tirotropina. Hormona liberadora de tirotropina, ela tem 3 aminoácidos. Logo, ela é o quê? Tripéptido. Tripéptido. E ela vai estimular as células tireotropas, que representam 5% da população total das células que eu tenho na adenopopsis. E ela é tenida fortemente com hematoxilina. E aí, uma vez que ela é tenida fortemente com hematoxilina, ela vai, uma vez que ela é estimulada, vai liberar TSH, que é a hormona estimulante da tireoide. Certo? Por outro lado, a gente tem a GNRH, que é a hormona liberadora de gonadotropina, que ela é um péptido também, que ela tem 50 aminoácidos na sua estrutura, vai estimular as células gonadotrópicas, que representam 20% da população total de células que estão povoando aí a adenopopsis, e ela é tenida fortemente com hematoxilina, e elas vão liberar, uma vez estimuladas, FSH e LH. Aqui, quais são as hormonas que têm ou não têm tropismo glandular? Aqui é bem simples eu poder entender, olha só. No geral, uma hormona, ela vai atuar sobre alguma estrutura. Quando essa estrutura é uma glândula que vai secretar outra hormona, eu falo que ela tenha o quê? Tropismo glandular, que ela tem afinidade com a glândula, ela vai para a glândula, para secretar outra hormona. Esse é o princípio básico. Então, se eu vou, por exemplo, a hormona, por exemplo, a GH, que é a hormona do crescimento, ela se dirige para o osso. O osso é uma glândula? Pergunto. Não. Ele vai produzir outra coisa no osso? Não. Então, obviamente, não tem tropismo glandular. E aí, uma pegadinha aqui, olha só. Eu falei tudo isso e aí tem as lactotropas que vão liberar prolactina. A prolactina vai atuar na glândula mamária. Eu pergunto, a glândula mamária é uma glândula? Sim. Mas ela secreta hormona? Não. Não. Então, pronto. Ferrou. Esse é o detalhe. Então, não tem tropismo glandular. Então, pô, por isso que as duas hormonas que não têm tropismo glandular são quem? A GH e a PRL. GH, que é a hormona do crescimento, PRL, que é a prolactina. A GH atua nos ossos, a prolactina atua na glândula mamária. Todas as demais que eu vou citar, elas têm tropismo glandular, porque elas vão atuar numa glândula e essa glândula vai produzir outra hormona. Então, qual é o exemplo? Por exemplo, aqui, as células corticotrópicas que secretam a hormona adenocorticotrópica, ela vai o quê? Ela vai para onde? Para a glândula suprarrenal. E na glândula suprarrenal, dependência do que ela está estimulando, né? Se for na zona glomerular, vai secretar o quê? Aldosterona. Tem que estar cantando essa porra. Zona glomerular tá liberando o quê? Aldosterona. Se tiver na zona fascicular, tá liberando o quê? Cortisol. Se tiver na zona fascicular, na reticular, tá liberando o quê? Hormonas sexuais masculinas. Andrógenos. Pronto, fala andrógeno, tá tudo certo. Hormona sexual masculina. Ele fala andrógeno, pronto. Mas tá certo. Então, as células gonadotrópicas, né, que vão estimular o quê? A FSH e LH. FSH é folículo estimulante. Hormona folículo estimulante, LH é a luteinizante. Então, eu já sei que a FSH e a LH, elas vão para onde? Para uma glândula, que é o ovário testículo, independente se é homem ou se é mulher, e no ovário do testículo elas vão produzir outras hormonas. Então, sim, tem tropismo glandular, certo? Aqui, quais são os estímulos necessários para a hormona do crescimento? Olha só, bem interessante. Né? Bem interessante. Ó, então, o que acontece? Por que é importante a molecada dormir cedo? Por que a molecada é importante dormir cedo? Por quê? Porque quanto mais você dormir, você vai ter o teu sono preservado e você vai crescer mais. Porque se você não dormir direito, você vai crescer menos. Bem simples. Então, por isso que tem que falar para a mamãe, para o papai, digo, olha, mamãe, tem que botar para dormir cedo, dormir pelo menos 8, 9 horas por dia. Molecada pode. Vocês têm que dormir 6 horas e eu já quero que volte aqui. Ou menos. Tá? E aqui não tem mais criança nenhuma. Se os filhos tiverem que crescer, já cresceram. Esqueça disso. Então, olha só. Quais são os estímulos que eu tenho para a hormona do crescimento? Puberdade. Quando a criança entra no período de puberdade, que ela está se tornando um adulto, né? Aquela transição de
criança para adulto, na puberdade, para entrar depois na adolescência. O que acontece? Aqui, os estímulos que eu tenho, a puberdade, ó, se a gente for parar para ver numa escala de tempo, depois eu vou mostrar o gráfico, a puberdade é um dos períodos onde a pessoa mais vai crescer, certo? Exercício físico, ou seja, estimular a prática de exercício físico, de jogar um futebol, jogar, por exemplo, a minha geração, a geração do Pedro, a geração do Marcelo, você jogou futebol adoidado, né, Marcelo? Você jogou futebol adoidado na rua, de pé descalço, jogando taco, né? Videogame, você jogava videogame quanto? Uma vez na vida, outra na morte, você jogava videogame. A probabilidade que a nossa geração seja, inclusive, maior do que as gerações que vêm, é bem mais plausível, né? Por causa da questão do exercício físico. O traumatismo a gente entende por quê. Uma vez que a pessoa está com traumatismo, o que o organismo quer? Quer recuperar, quer classificar o mais rápido possível, porque ele quer unir as partes que foram quebradas. Então, ele vai estimular o crescimento. Olha só, quando a pessoa tem pouco estresse, quando eu tenho baixo estresse, então isso também estimula a hormônio do crescimento. E as etapas do sono que eu falei aqui, que eu tenho o sono, ele é dividido em sono não REM e sono REM. O sono não REM é dividido em 4 fases, né? Primeira fase, segunda fase, terceira fase, quarta fase. Na terceira fase e quarta fase, eu tenho um pico de GH, ó. Olha só. Então, e olha só que qual é o lugar... No REM também tem isso, né? Tem, mas é pouco, ó. Mas é até pouco. Ó, esse aqui é o sono REM, não REM. Então, o que acontece? Você vê que aqui, ó, só que a curva maior de crescimento está onde? Ó, no exercício. Ó, se eu traçar uma linha aqui, ó, exercício é a maior e mais importante para você poder crescer. Tem que ter exercício. O sono chega bem perto. Mas imagina quem não faz exercício e quem não dorme direito. Nossa. Aí pronto, não cresce. Vai ficar um tampinha, vai ficar um nanico para sempre. Tá? Então, isso aqui é importante. Lembrando que o quê? Olha só, fatores que impedem crescimento também. Obesidade. Porque o que acontece? Se a pessoa for gordinha, o que vai acontecer? Eu tá indicando que o quê? Que eu tenho, como a gente vai ver aqui, ó, nesse quadrinho aqui, ó, obesidade, ela vai fazer com que tenha muita glucose no sangue. Se você tem muita glucose no sangue, isso aqui é o efeito inibidor. Vai inibir a produção de hormônio do crescimento. Da mesma forma que eu tenho um aumento de ácido gráfico. Você está comendo coisas em demasia. E eu tenho diminuição do aporte de aminoácidos. Então, tudo isso aqui, a obesidade vai fazer que a pessoa seja... Então, assim, imagina o seguinte, o moleque não dorme direito, o moleque come que é um condenado e não faz exercício, vai ficar de que tamanho? Os 7 anões, igual os 7 anões. Tá? Eu tenho, o que acontece? A dopamina somatostatina, que você já sabe que ela tem um efeito que é inibitório, né? A gente já falou quantas mil vezes aqui que a somatostatina ela vai inibir tudo. O negócio dela é empata rolê, né, Samir? E envelhecimento. Eu não entendi. Somatostatina. Então, olha só. O que acontece? Aqui é o gráfico que a gente vai observar o quê? Onde eu tenho os maiores picos de GH. Período de embrião fetal, eu tenho maior liberação de GH. Infância, tenho pouca. Puberdade, muita. Adultez, pouca. Bem, em relação às outras, tem pouca. E na velhice? Não, aí já era. Porque tu cresceu, que não cresceu, não cresce mais. Certo? Olha só, bem importante, tá? Feedback negativo. Eu vou falar do feedback negativo, feedback positivo. O feedback negativo, ele está basicamente cuidando do quê? Que eu tenho alguém que está secretando alguma coisa que vai fazer que outra glândula não produza outra coisa, certo? Então, isso é basicamente resumir o feedback negativo. Então, o que acontece? Eu tenho uma glândula, que ela secreta uma substância, e ela vai ser contrarregulada por outra coisa que vai fazer que ela deixe de produzir o que ela estava produzindo. Então, isso é feedback negativo. O exemplo que eu peguei aqui, que é um dos exemplos mais facinhos, que é da hormona tiroideia, que eu já sei que a hormona tiroideia vai ser produzida por quem? Ó, vamos começar do rei, na verdade. Então, eu tenho rei e hipotálamo. Rei e hipotálamo, opa, tenho uma baixa concentração de tirosina. E aqui já vamos corrigindo depois, né? Essa tirosina é tirosina com X. Com X. Então, essa tirosina tem um aumento da tirosina. E o que acontece? Ela vai estimular o hipotálamo para dizer assim, ó, tem pouca, produz mais. Então, o que ele vai fazer? Agora vai secretar a hormona liberadora de tirotropina e vai estimular a hipófise. A hipófise começa a secretar maior quantidade de TSH, a TSH chega na tiroides, né?
por um mecanismo endocrino, importante, né? A gente já vai adicionando as palavrinhas, vamos dando nome aos bois. E aí a tireoides começa a secretar T3, T4. E a gente já sabe que uma vez que eu tenho uma grande quantidade de T4, o que vai acontecer? Por retroalimentação negativa ou feedback negativo, vai chegar na onde? No hipotálamo, vai chegar no hipotálamo e vai dizer assim, olha, já tenho o suficiente para estar... E aí pronto, aí ele para. Certo? E aí para. Por isso que a gente fala feedback negativo. Feedback positivo, olha só, eu estava tão inspirado que eu traduzi o slide todinho aqui. Não. Sim, eu digitei essa porra toda, mas olha só, para ficar mais fácil ainda. Feedback positivo, a primeira coisa que eu tenho que saber é o seguinte, olha só, o feedback positivo, a gente falou que o feedback negativo vai ter uma glândula que secreta alguma coisa que vai fazer com que outra substância seja liberada e vai atuar sobre aquela que está liberando e dizer assim, ó, chega. No feedback positivo é o contrário. No feedback positivo, eu até vou falar uma coisa que o Constâncio falou que eu achei fenomenal. Vai terminar com um evento explosivo, tá? O feedback positivo, ele termina com um evento explosivo. Adivinha qual é o evento explosivo que tem aqui? O parto. Por isso que eu achei sensacional. Ele falou assim, feedback positivo termina com um evento explosivo, porque ele é um estímulo que é gerado, que vai estimular mais uma vez aquele estímulo, que vai aumentar, que vai estimular mais uma vez, que vai aumentar, que vai aumentar, que vai aumentar. Assim, vai... Hã? Quando não tem esse estímulo, tem que ir para a tesoura. Tu foi para a tesoura 2 vezes. Mas pode... Foi com quantos meses? Assim, com quanto tempo eles eram pretérminos, atérminos, pós-términos? 37... Mas não tem que induzir com... Não pode induzir com oxitocina exógena. Mas vamos ver aqui, não sei. Vamos lá. Então, olha só. Vamos entender aqui. Então, olha só. A cabeça do bebê empurra contra o cérebro, tá? E aí o cérebro vai mandar impulsos nervosos do peixe uterino que vão ser transmitidos para o cérebro. Uma vez que chega no cérebro, esses impulsos nervosos, a neurohipófise começa a ser estimulada e vai se produzir oxitocina. A oxitocina, o que acontece? Ela vai ser transportada pela corrente sanguínea. Olha só, o mecanismo endócrino. E aí vai chegar e se dirigir no útero, porque o útero tem receptores para oxitocina. Útero e a glândula mamária. Lembra aí, por isso que é importante, tá? Porque a oxitocina vai dar o quê? Ejeção. Isso. Vocês lembraram do piloto de avião que eu falei, né? Que vai ser ejetado. Não, porque você não vai mexer isso assim. Tá, Eu fico mais então, olha só. E esse é o feedback. O que acontece? Eu estou estimulando a glândula mamária a ejetar leite. Eu estou estimulando o útero a contrair para o bebê poder sair. Cada contração que o útero faz, a cabeça aperta mais. E aí, o que tu acha? Aperta mais, impulso nervoso, vai para o cérebro vai para a neurohipófise. A mãe pode sair os dentes assim? Sim, eu inclusive já vi várias vezes. Eu já vi várias vezes acontecer. Isso mesmo, na hora. Assim, ó. Não entendi nada, é porque ela fala mais alto. Certo? Que é isso, Marcelo? Isso soube da cabeça. Tá? Então, percebo que aqui ó, tem vários sinais positivos, tá? O que está inibindo aqui? Não tem nada inibido. Qual é o efeito explosivo que vai terminar o feedback positivo? O parto. Só que aqui a gente vai falar alumbramento dos fetos. Olha que bonito. Porque isso é o quê? Quando o feto sai para o exterior. Mas aí a oxitocina diminui até sair a placenta. Aí quando sai a placenta... Não é que diminui, ela para totalmente. Mas ainda não tem contração para sair a placenta? Até sair a placenta. Aí saiu, acabou? Saiu, acabou, já é. Certo? A mãe natureza... Até coloquei essa partezinha aqui ó, do efeito explosivo. Eu disse assim, vou compartilhar com vocês, que eu achei muito da hora esse negócio. Termina com o efeito explosivo. O Constância é bonito. Ontem eu fiquei lendo Constância a noite inteira. Que livro foda. Esse é um livro muito bom. Inclusive, depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha, ele está bem aqui, ó. Tá? Eu achei sensacional, livro maravilhoso. Para você estudar assim, ó, ele é fácil, ele não fica enrolando também. É o do tipo de livro que eu gosto. Você vai lendo assim, você vai entendendo, já vai colocando todos os pontos nos is. Tudo certo. Tudo certo. Quais são as hormonas secretadas pela adenopófise e pela neurohipófise? Aqui, mais uma vez, a gente só vai falar uma coisa que a gente já disse, né?
Então, por exemplo, a gente tem a CPET, que vai para a suprarrenal, que libera aldosterona. Até pela Isso, adenipose. TSH, tiroides, tirosina e calcitonina. AGH, o osso e crescimento ósseo. FSH, os ovários e testículos, ou seja, os hormônios sexuais. E LTH, que vai para a mama produzir leite. Por outro lado, a oxitocina, ela ajuda na contração uterina e na ejeção do leite, né, que a gente acabou de falar. O rim, ele vai liberar a vasopressina, a DHT, que vai se meter em fazer reabsorção de água, certo? Pronto. Na glândula mamária, ó, glândula mamária, bem importante. Olha só, você... Os alvéolos mamários, tá? Não é outro alvéolo, é o alvéolo mamário. Aqui. Então, os condutos mamários, eles são desenvolvidos pelos estrógenos. A progesterona, ela desenvolve os alvéolos mamários. A prolactina ajuda no quê? Na produção de leite e a oxitocina na ejecção de leite, tá? Pronto. E com isso a gente termina essa primeira parte, que era só para dar essa parte introdutória. Legal, Ainda né? tem o princípio da redução. Vai ter oficina hoje? Serviço.